E bem, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse é um dia especial, esse é um dia de encontros especiais, esse é um dia de mesa sagrada. Esse é um dia em que nós celebramos também a chegada do último domingo, que foi muito importante para nós, onde nós ali estivemos diante de um dia de comunhão, de celebração e de batismo, que é de fato, um dos movimentos da nossa jornada cristã mais importantes. Quando nós vamos às águas, celebramos a morte da nossa velha humanidade e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, foi muito especial. Estou muito feliz de ter participado desse momento e quero inspirá-los a estarem presentes no próximo. E a data é... já pensou? Se eu tivesse uma data, você ia ficar... Mas logo teremos uma nova data, né? Quem sabe já nesse próximo semestre nós anunciemos, porque eu sei que há mais interessados e a nossa jornada é dessa forma. Ela vai sendo construída tempo a tempo, respeitando, claro, o tempo de cada um e dando oportunidade para essa vivência. Mas quero falar de mais uma experiência importante da nossa jornada, que é a mesa. Porque se estávamos no batismo, no domingo passado, hoje nós estamos diante da mesa de Jesus. E uma mesa sagrada. Quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia, o aplicativo, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Quero ler apenas 2 versículos e, a partir desses 2 versículos, fazer uma reflexão, uma ressonância de tudo que ele revela para nós. Então, Lucas 15, versículo 1 e 2... é a nossa leitura. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sabe que esse tempo para nós, como eu disse, é muito precioso. E quando você prepara um tempo para nos assistir, seja no YouTube ou Spotify, que você possa abrir o seu coração e consagrar esse tempo para uma plena atenção. Porque as revelações que são tratadas aqui é para a saúde da nossa espiritualidade, também do nosso corpo. É da nossa fé, mas também das nossas relações. Então, consagre esse tempo ao Senhor e faça também com que essa bênção da mensagem chegue aos seus amigos e os seus familiares. Compartilhe com todos aqueles seus queridos e queridas. Todos acharam? Lucas 15, o verso 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Vou ler de novo, novamente. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Senhor eterno Deus, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de encontros e reencontros. Obrigado por essa família que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. É neste lugar ou nessa esfera de relação que nós queremos aprender contigo. Usa as nossas vidas. Faz, Senhor, com que essa mensagem seja impactante aos nossos corações e nos transforme, nos ensine, ajuda-nos, para que nós possamos, a partir desses ensinamentos, colocar a nossa vida à disposição de vivê-las, de fato. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mesa é sagrada. A mesa é um lugar sagrado. A mesa traz um significado muito profundo, não só para o âmbito da espiritualidade, mas a mesa acaba sendo uma representação importante para a nossa humanidade como um todo. Quão bom é ter uma mesa para participar, uma mesa para partilhar. Há uma sabedoria profunda e africana que mostra a mesa como algo transcendente. Essa rica percepção da sabedoria africana
nos leva a compreender que a mesa, ela transcende uma mera expressão de um objeto utilitário. A mesa transcende, pois ela assume um papel fundamental neste lugar sagrado. A mesa se identifica além de um objeto, mas ela se identifica como algo sagrado, ela se identifica como um símbolo sagrado. Por isso, falar da mesa nesta reflexão que trago a partir dos ensinamentos de Cristo, para nós é muito importante. Principalmente compreender que quando falamos de mesa, falamos dessa jornada que torna a mesa um altar de comunhão, que torna a mesa um lugar de comunidade. Um lugar de comunhão e de afeto, onde a comunidade se reúne para compartilhar alimento, onde a comunidade se reúne para compartilhar as suas histórias, a comunidade também se reúne para compartilhar os seus valores ancestrais, a sua cultura, os ensinamentos carregados, né, na travessia, na jornada da vida. E a mesa também é a oportunidade de laços de afetos. A mesa, ela é transcendente. Ela é esse lugar sagrado identificado como uma experiência de partilha com os nossos irmãos e irmãs. Mas de partilha também, oferecendo lugar até mesmo com as pessoas que nós nem sequer conhecemos. A mesa é um lugar de partilha com as pessoas que são diferentes de nós. A mesa acolhe as diferenças, acolhe o outro, ainda não identificado, mas dá a ele a oportunidade de um lugar. Dá a ele a oportunidade de participação. Por isso gosto da referência, gosto de dar a referência à sabedoria africana, porque a nossa ancestralidade oferece isso. A mesa tem esse lugar sagrado e ela se transmite. Ela transcende, ela, na verdade, vai tecendo, né, os elos fraternos, os elos que atravessam gerações. Por que penso dessa forma? Porque creio num Cristo que nasce, cresce e se relaciona na perspectiva de um continente. Ele é afrodescendente, ele é afroasiático descendente. E é nesta trajetória, né, e nesta cultura de mundo que Jesus performa através de uma linguagem. E a linguagem de comunicação com os seus novos afetos, com os seus pares, com as pessoas, é a roda da mesa. Isso é extraordinário. Porque é assim que ele meio que aprendeu. É assim que ele cresceu, compartilhando histórias, afetos, experiências ancestrais, a roda dos seus amores, dos seus queridos, da sua família, dos seus amigos. E essa identificação é muito importante para entender um Jesus que constrói o seu legado dentro dessa experiência de partilha. E até hoje, nós temos a oportunidade de nos identificarmos nesse lugar. Quando alguém parte o pão, quando alguém come com você na mesa, você está dando a esse outro alguém, a esse outrem, você dá o ato de inclusão a ele. Você inclui o outro, a outra pessoa que está à sua frente. Então essa mesa tem esse elo, né, de conexão com o outro. Isso é extraordinário porque Jesus vai fazendo o seu ministério nessa dinâmica, comendo e conversando. Sempre à mesa, sempre nesse contexto, representando união, representando na sua linguagem a igualdade, onde todos e todas são acolhidos, todos e todas são nutridos, né?
São alimentados, independente do seu status, independente da sua etnia, da sua cor, independente da sua posição social, a mesa está posta. E está disponível para todas e todos. Isso é extraordinário porque é nesse lugar que nós presenciamos, talvez, na minha compreensão, um dos maiores fenômenos sociais, detalhados numa humanidade sendo compartilhada. Histórias de humanidade sendo compartilhadas nesse lugar que eu chamo de sagrado. Isso é lindo. Gosto de mesa redonda. Já falei um pouquinho assim nas conversas que eu tinha com a Fernanda, até quando a gente foi escolher a mesa de casa, mesa redonda. Porque mesa de ponta sempre tem, já foi num restaurante assim, quem senta na ponta fica com uma obrigação meio constrangedora, né? Captou? O que é? Agora a mesa redonda não, ela é mais democrática, né? A mesa redonda está todo mundo por igual. Gosto dessa mesa circular, dessa mesa que a ciranda dos afetos, né, se desenvolvem. Gosto da mesa que tem o formato de aliança. Gosto dessa mesa que traz a mim e a você, que é tão diferente um do outro, a identificação que é parte da família. Gosto dessa mesa sagrada. Gosto de aprender com Jesus sobre essa ótica e sobre esse olhar. Isso é muito especial. É como se Jesus olhasse para mim e dissesse, você é casa. É como se Jesus olhasse para cada um de vocês dizendo, você é casa, você faz parte da família, você é importante, você é necessário para esse movimento. Você tem um lugar na mesa e esse lugar é partilhado como igual, por igual. E te dá dignidade também, porque te dá comida, né? Amizade com fome é ruim, né? Por isso que a gente sempre se relaciona querendo um café, reivindicando um cafezinho, quem sabe um bolinho, quem sabe uma conversa franca com a barriga cheia e alimentada. Então dá dignidade ao outro. Quando nós falamos e reivindicamos políticas públicas, reivindicamos nessa categoria. Entendemos como um ato que transcende o politiquês da esfera, mas que está conectado numa experiência muito profunda das relações e que são necessárias. Dar comida a quem tem fome. Dar afeto a quem está rejeitado. Dar abraço, dar acolhimento e dar senso de pertencimento, você faz parte. E mais, senso de partilha, porque agora nós não só compartilhamos o alimento, mas compartilhamos as nossas histórias, o nosso saber. Todo mundo tem lugar à mesa, todo mundo tem oportunidade, desde que faça isso de maneira respeitosa, compreendendo o seu lugar como iguais. As oportunidades, elas estão postas e você tem esse potencial, porque é Deus que te dá esse potencial para assim fazer. Eu ainda continuo no livro de Lucas 15, versículo 1 e 2, só que agora eu quero fazer uma leitura do Eugene Peterson, que é a versão da mensagem. É uma versão bíblica um pouco mais contemporânea e alguns textos trazem algumas informações numa linguagem mais compreensiva para nós, porque o Eugene Peterson, quando diz, no capítulo 15, o versículo 1 e 2, ele diz que um grupo de pessoas de reputação duvidosa. Nós lemos a primeira versão, Jesus estava reunido com os pecadores. E aí nós temos Eugene Peterson fazendo uma nova tradução na linguagem contemporânea, dizendo, um grupo de pessoas de reputação duvidosas estavam ouvindo com atenção Jesus. Essas pessoas de reputação duvidosas estavam ouvindo Jesus, estavam atentas, estavam colocando toda a sua atenção a Jesus. Mas os fariseus e os líderes religiosos estavam incomodados. E eles começaram a reclamar, porque gente incomodada só reclama, né? Gente incomodada nunca traz uma proposta de
de avanço. Nunca se oferece para trabalhar junto. Ela está sempre só criticando, só falando mal, só falando que, sabe? E aí esses fariseus, eles estão aqui e eles começam a reclamar, incomodados. E olha como eles reclamam, eles dizem, ele recebe pecadores e até se assenta na mesa com eles. E o pior, faz isso como se eles fossem velhos amigos. Que absurdo. Jesus sentado numa mesa com um monte de pecador e ainda se fazendo de amiguinho com eles. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar. Alguns personagens aqui, eles estão bem destacados. São 2 versículos, mas mostram para nós personagens importantes na história e que estão presentes na nossa sociedade. O primeiro personagem que eu quero falar, rapidamente, é o personagem publicano. Quem são os publicanos? Alguém sabe? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Aqueles que trabalham para o Estado. Aqueles que trabalhavam para recolher os impostos que o imperador César pedia da população judaica da sua época. Então, os publicanos, obviamente, não eram benquistos na sociedade, certo? Quem gosta de gente cobrando? Quando a ligação de cobrança toca no seu celular, você atende com alegria? Não, né? Pelo contrário, né? Você já dá até um bloco, dependendo da situação. Complexo, deixa abaixo, deixa abaixo. Porque é isso, é constrangedor receber alguém que está cobrando impostos da gente. É constrangedor quando a gente sabe que o leão está pedindo, reivindicando algo que é fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas isso acontecia naquela época. Mas algo interessante acontecia, porque muitos dos publicanos eram judeus. E eles cobravam dos judeus. Olha que coisa, né? Os publicanos eram gente da gente. Imagina uma pessoa da nossa família reivindicando coisas ou tirando coisas de nós para dar para uma outra família, um outro sistema, uma outra etnia. Porque César servia a Roma. Imagina um judeu tirando todos os bens do seu povo e entregando para Roma. Quer um exemplo mais prático? Imagina brasileiros e brasileiras trabalhando arduamente para extorquir o trabalho de cidadãos e cidadãs brasileiras. Cidadãos e cidadãs brasileiras, desculpe. Extorquindo a sua mão de obra, extorquindo também o seu saber, sua capacidade intelectual. Imagina brasileiros e brasileiras trabalhando para arrancar a nossa riqueza e dar para um outro país. Vamos supor que isso acontecesse. Que as nossas riquezas fossem retiradas, subtraídas e fossem enviadas para outra etnia, lá para a Europa, por exemplo. Para os Estados Unidos, né? Porque tem muito brasileiro que adora ficar com a camiseta dos Estados Unidos, assim. Eu acho estranho isso, mas tem gente que ama os Estados Unidos. Tem gente que ama a Europa. Tem gente que é apaixonada a ponto de tirar coisas daqui para levar para lá. Mas estou fazendo suposições, assim, exemplos, né? Mas tem um pouco disso, gente que extorque o seu povo, extorque o fruto do seu trabalho, extorque a sua riqueza, extorque o seu prazer ou o seu saber, roubam as suas riquezas, inclusive extradita os seus bens naturais. Já pensou? Um país que tem os seus bens naturais extraditados para outros lugares? Que absurdo! O ferro,
o seu minério sendo retirado e levado para outros lugares. E esse país que é rico na sua própria natureza, agora tendo a sua natureza extraditada, é pobre, é miserável, é terceiro mundo. Exemplos. Não sei se isso acontece, aí você tira a sua própria conclusão. Mas esses são os publicanos. Gente que trabalha arduamente para tirar a riqueza do seu povo e entregar na mão de outro. E Jesus estava sentando numa mesa que tinha gente com essas aí. Tinha uns publicanos lá. Acredite se quiser. Jesus também estava sendo questionado por outros personagens, que eram os fariseus e os mestres da lei. Quem são os fariseus e os mestres da lei? Alguém se arrisca a dizer? Não digam nomes. Os religiosos, são eles mesmo. Religiosos, eles são os que se dizem mestres da lei. Os fariseus. Os fariseus, eles pegam o texto bíblico e eles usam ele ao seu rigor e ao seu próprio favor. Os fariseus, eles eram esses religiosos da época. Eles eram pessoas autorreferentes. Elas estão sempre preocupadas consigo mesmas. Pessoas que estão sempre olhando para si em detrimento do outro. Na verdade, elas julgam até o outro. Porque o fariseu, ele se acha santo. Ele é mais santo que todo mundo, inclusive. Ele é tão santo que ele se acha no direito de fazer regras para outras pessoas tentarem alcançar o grau de santidade que ele tem. E há pessoas que caem nessa ladainha. E sofrem, são manipuladas na sua fé, por conta da sua fragilidade. Os mestres da lei formam uma vida moral aparente. Eles fingem ter boa reputação. Fingem. E exemplos assim tem muitos nos nossos dias. Há muitas pessoas nessas categorias. Há muitos teleevangelistas, pastores, pastoras, há muitos líderes religiosos que se apresentam como super santos e como regradores de fé, de leis, de regimentos, para que as pessoas alcancem o seu status espiritual criado. Complexo, né? Mas os religiosos são isso, eles têm uma capa espiritual e vivem de aparência. E eles vivem de aparência, mas eles ainda destacam as páginas policiais. Eles têm os pés de barro. Eles dizem que são santos, mas eles estão sendo investigados. E há outras coisas que estão bem claras, porque tem líderes espirituais aí que são abusadores de mulheres, de crianças, de famílias. Abusadores de pessoas também, porque são mais adoradores do bolso dos seus fiéis do que a humanidade deles. E eles não respeitam, eles atravessam, porque eles não têm ética. E essa falta de ética atravessa a humanidade de maneira violenta. Esses são os fariseus, os mestres da lei, que olhavam para Jesus e dizendo: isso me incomoda. Mas aí nós temos os últimos personagens desse texto, que eu quero tratar, que são os pecadores. E quem são os pecadores? Os pecadores eram aqueles que tinham, provavelmente, os seus erros e as suas falhas expostas na sociedade. Os pecadores são essas pessoas que tiveram os seus erros ou as suas falhas sociais, muitas delas datadas pelos fariseus, explícitas, expostas. Essas pessoas eram rejeitadas socialmente, elas não eram bem queridas. E dentro desse aspecto,
elas são identificadas como pecadores, pecadoras. Mas entre aspas, né? Porque o que é pecado na cabeça de um fariseu? É dentro dessa perspectiva que nasce um cenário como esse, de Lucas 15, em que no versículo 1, Eugene Peterson vai usar esse texto dizendo que um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Gente com reputação duvidosa estava na mesa com Jesus. Porque diz que o que incomodava os fariseus era que Jesus aceitava essas pessoas na mesa e ainda comia com eles. E mais, como se fossem velhos amigos, com muita intimidade, com muito afeto. E aí eu sei que, abrindo um pouco esse leque, você vai conectando sua mente aí para diversos personagens e pessoas, né? Atores sociais, políticos, né? Da fé, dos cenários, porque eles estão aqui, ó, rodando em diversos ambientes, e eles muitas vezes estão com a intenção e o coração focado a cada uma dessas perspectivas. Gente que quer roubar os nossos bens e levar para fora, gente que desrespeita a família, a família não no sentido nuclear, mas os seus afetos, as pessoas que estão ao seu âmbito de cuidado, e gente que está sendo excluída da sociedade porque é colocada dentro de um caráter de rejeição mesmo. Ó, esse daqui é um pecador e não chegue perto dele, é uma pecadora. E aí dentro dessa tensão, Jesus vai de encontro com os pecadores. E vai também conversar com os publicanos, porque muitos deles estão equivocados até na sua consciência. Porque tem gente que levanta a bandeira, acha que está certo mesmo extraditar o nosso bem e levar para outro lugar. Mas porque não está com a consciência em perfeito estado e precisa ouvir Jesus. Precisa ouvir a Jesus para que a sua mentalidade seja ressignificada. E eles estavam abertos, porque a palavra diz que eles estavam ouvindo atentamente o que Jesus tinha para dizer. Então é extraordinário ver um Jesus sentado com os republicanos, com os publicanos. E é extraordinário ver Jesus sentado com os pecadores, comendo com eles e conversando, compartilhando história nessa roda, né? Nessa esfera da sua ancestralidade. Família bombando ali. E a igreja de hoje, meus irmãos, ela tem muita dificuldade de proporcionar um lugar de acolhimento para gente assim. E isso é uma crítica para nós também. A igreja ela tem muita dificuldade de acolher pessoas nesse contexto. E esse deveria ser um desafio para todos nós. Será que nós estamos abertos para esse processo? Será que nós estamos olhando para Jesus na mesa, atento ao que ele diz? É uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente, sabe? Será que quando a gente vem aqui todo domingo, a gente está de fato ouvindo a palavra de Deus ou a gente só está batendo cartão religioso? Será que a gente vem aqui de fato para ouvir a palavra de Deus e aprender com ela e indicá-la ao nosso cotidiano de maneira genuína, real? Ou a gente só está fazendo mais um trajeto parecido com os fariseus e os mestres da lei? Só para dizer que você é de Deus ou não é, sei lá, para você se identificar num grupo religioso. Então, meus irmãos, a dificuldade da igreja, ela é real, porque ela sim não consegue necessariamente acolher, porque na história fizeram da igreja um ambiente separado, uma bolha, um mausoléu de santos. Tem igreja que eu entro que eu fico constrangido, tanta gente santa que tem lá dentro. Não me sinto digno de estar lá dentro.
porque eles se acham santos, e aí aquele mausoléu de santos me incomoda, porque ela não está preparada para nos receber gente como a gente, que olha para os seus pecados e ficam com seus corações contritos, incomodados, né? Preocupados, falando assim, olha, eu acho que eu preciso mudar, e essa mudança, ela é na jornada. E eu gosto muito de ver Jesus nesse ambiente como alguém que não tinha nenhum tipo de constrangimento em atrair, em acolher, em se assentar à mesa com gente ruim. Desde que essa gente ruim entendesse que é ruim. Simples assim. Jesus não ficava constrangido de sentar com os pecadores, desde que os pecadores entendessem que eram pecadores. E pecadores no sentido de entender sua fragilidade, os seus erros, a necessidade da sua transformação genuína, porque nós estamos nessa condição, somos todos pecadores, meus irmãos. Cometemos falhas diariamente. Hoje a gente repara uma coisa, mas tem outra coisa que a gente precisa mudar, e a gente está nessa constante mutação, transformação, metanoia. Faz parte da desse processo de se aproximar a Deus, e de fato haverá um momento que nós nos aproximaremos a Deus com tamanha intensidade que tudo isso vai se eclodir no divino. Haverá um momento que nós estaremos com Ele de maneira integral. Mas essa integralidade da fé começa agora. Agora. No nosso posicionamento. Na nossa escuta ativa a compreender Jesus. E fazer com que os ensinamentos sejam parte dessa jornada de ressignificação dos nossos atos, das nossas ações e do que estamos construindo. Nós precisamos de admitir e reconhecer os nossos erros, os nossos atos falhos, porque eu penso que isso deve ser um fator importante para Jesus. Gente que reconhece a sua finitude. Porque gente que reconhece a sua finitude tem lugar na mesa. Não é gente autorreferente. Eu faço, eu consigo, eu posso. Não é sobre você, é sobre nós. É sobre o coletivo. É sobre um comum acordo em que as coisas vão acontecendo não só para atender a sua dor, é para atender a dor de todos. E como que a gente faz isso? Aí é gestão. A gente vai sentar, vamos pensar, pedir sabedoria aos céus para que Deus nos dê discernimento, que a gente possa organizar isso. Mas é a roda da mesa, de mãos dadas. Porque tem hora que a gente vai chorar junto, meus irmãos. Mas é para chorar junto, não é para chorar separado. Sabe? A gente se alegra tão fácil junto, por que a gente não vai chorar junto? Por que a gente não vai sofrer junto? Por que pessoas, quando sofrem, quando estão incomodadas, quando têm dificuldades, fogem, se afastam? Será porque a igreja virou um mausoléu de santos? Ou será porque essas pessoas não estão identificadas ao propósito de Cristo? São duas perguntas que nós precisamos refletir. Algum dos lados da balança está falhando. E por que não considerar os dois lados? E fazer dessa possibilidade a transformação da nossa jornada em encontro à mesa sagrada. A mesa de Jesus. Porque ela está posta. Ela está posta. Se permita o olhar de Deus. Se permita uma escuta atenta a Ele. Porque o olhar de Deus é o olhar do amor, o olhar de Deus é o olhar da graça, o olhar de Deus é o olhar do acolhimento. E tudo isso nos beneficia. Ou seja, o amor, a graça e o acolhimento beneficia os arrependidos. Beneficia aqueles que agora não são mais prepotentes, mas se esvaziam das suas prerrogativas humanas, falhas, e se colocam diante de Deus falando: eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Agora, a prepotência
ela é a miséria do homem. A prepotência é a miséria da humanidade. Se você errou, saiba que diante de Jesus você não vai ser definido pelo seu erro. Se você pecou, saiba que diante de Jesus você não será definida pela sua falha, pelo seu pecado. Pelo contrário, porque Ele está dando a você, a mim, a todos nós, uma nova oportunidade. Sempre. Sempre nos dando novas oportunidades. Eis-me aqui, Jesus. E Jesus responde, nova oportunidade. Eis-me aqui, Jesus, o meu amor. Jesus nos responde amor. Nos responde misericórdia. Nos responde acolhimento. Nos responde possibilidades. É Jesus nos proporcionando sempre paz. E a paz de Jesus vem pelo amor, vem pelo perdão, vem pela tolerância. A paz de Jesus vem pela compaixão. A paz de Jesus vem pela bondade, pela paciência, pela verdade. A paz de Jesus nos atravessa com essa qualidade. Não com apontar de dedo dizendo, você fez isso, aquilo, tá punido, não vai participar, está preso. Sabe? Não é isso, não. Jesus é amor, Ele nos acolhe, Ele nos dá a oportunidade de ressignificar a nossa experiência no mundo. Independente do que você fez, por mais hediondo que seja. A misericórdia de Deus é maior. Misericórdia de Deus é maior. Quem terá o desafio de ouvir essa mensagem? Quem terá a coragem desafiadora de se render à misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus no latim miseratio cordis, que é a união de duas palavras. Miseratio significa esse estado de compaixão. Tradução do latim para o nosso português, ou a transliteração é essa. Miseratio, compaixão. Cordis, ou córdice, é coração. Cordas, né? Coração. Então, misericórdia é compaixão, coração compadecido, podemos usar assim? Misericórdia é um coração cheio de compaixão. É isso que Jesus fez quando se assentou com os pecadores. Abriu o seu coração cheio de compaixão. E comungou com eles. Comeu com eles. Se alegrou com eles. Tinha muita gente que se incomodava com esse cenário. E ainda continua existindo pessoas que se incomodam com esse cenário. Imagina um cenário como esse aqui, diante dos fariseus. O que os fariseus não devem pensar da gente? Mal sabem eles que nós estamos sentados à roda de Jesus. E Jesus está com o seu olhar misericordioso diante de nós, nos oferecendo um coração contrito, compadecido, a nossa dor, o nosso sofrimento, e nos oferecendo novas oportunidades. É essa gente que há de sentir o pulso do coração de Deus. É hora da gente se permitir a vontade do amor. Convido todas e todos à mesa. Nesse momento você será servida pelo pão e pelo cálice. E eu peço para que você não fique de longe, não se afaste da mesa, porque a mesa é para todos. Enquanto você é servido, eu vou contar uma historinha. Eu vim de uma tradição religiosa que uma pessoa que não foi batizada não podia tomar a ceia, sabia? Alguém sabia disso? Alguém já ouviu falar de situações assim? Se não é batizado, não pode tomar a ceia. Só depois que se batizar, viu? Como os fariseus são chatos. E Jesus sentado com os pecadores. Jesus sentado com os
com os malquistos na sociedade. Podem servir o pão e o cálice. Você vai se servindo e eu vou contando as historinhas. Falando um pouquinho. Porque assim, fofoca não é bom não, viu gente? Mas fazer uma fofoquinha dos fariseus às vezes é bom, sim. Dar risada da cara deles. Mas não no sentido de fazer isso uma promoção de um incômodo não identificado. Pelo contrário. Essa fofoquinha de deboche mesmo. Eu acho que a gente tem que debochar da cara desses caras que estão achando que a gente é massa de manobra. A gente não vai deixar baixo para eles, não. O que a gente está fazendo aqui é algo sério, olhando para Jesus com um coração generoso e fazendo dessa experiência uma experiência sagrada a partir das nossas relações. Amém? Se permita a vontade do amor, se permita a vontade de Deus, não desista, levante-se, vá de encontro a um novo tempo de Deus. Deus preparando uma plataforma nova para você experimentar a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, o seu coração contrito, generoso, cheio de compaixão. Maravilhoso, maravilhoso Deus, conselheiro Deus, Deus forte, o príncipe da paz. Que esse amor seja encarnado em nós. A mesa do Senhor, circular, como uma esfera, né? Em que toda a nossa comunhão é representada nesse âmbito de cuidado e de afeto, de proteção e de novos significados, porque Deus faz novas todas as coisas. No pão partido, o teu corpo, um corpo partido por nós, por conta dos nossos erros e pecados. Jesus morreu. E morreu pelos pecadores, não foi pelos fariseus. Não foi para os investigadores da fé alheia, do corpo alheio, da vida alheia. Não. Jesus morreu por nós, pecadores, para nos salvar da mão destes. Louvemos ao Senhor, porque Ele nos livrou da mão do malfeitor. Amém? No teu corpo, Jesus, a restauração da nossa humanidade. O fortalecimento da nossa fé. No teu corpo, Jesus, um coração que pulsa. Porque transcendeu a morte. E pôde experimentar uma vida além da morte. E nós queremos, nesse dia, nos identificar no teu corpo e na tua ressurreição. Ao comer do pão, que você traga à sua memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Pode comer do pão. Aleluia, Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por essa mesa que nos acolhe. Obrigado por essa mesa que nos dá dignidade, que alimenta o nosso corpo e a nossa alma, que restaura a nossa coragem para viver, que nos levanta para o enfrentamento diante de qualquer
adversidade, porque identificados com a sua paz e com o seu amor, seguimos contigo. A mesa é o lugar de experimentarmos o amor de Jesus, de experimentarmos o perdão, de experimentarmos a compaixão, a bondade, a tolerância, a paciência, a verdade, a graça. Jesus, com seus discípulos, de maneira semelhante ao comer o pão, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice da nova aliança é a representação circular da mesa. A mesa redonda. A aliança de Cristo, que acolhe todas as famílias da terra. Ah, Senhor, é pelo teu sangue que damos à vida um novo significado. Porque se outrora a morte nos abateu, hoje, em Jesus, a vida venceu. Um brinde à vida? Um brinde à vida viva de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado e diga a ela assim: um brinde. Um brinde à vida. Um brinde à vida de Deus. Um brinde, um brinde, um brinde, um brinde. Tchim, 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 tchim. Saúde, fé, harmonia, coragem. A vida viva de Deus no meio de nós. Pode beber do cálice, em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um tempo novo reservado para cada um de nós. E vem de Deus. Vem de Deus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça, a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam impactados por esse amor, por essa graça, sejam impactados por essa fé. A fé de Deus em nós, que fortalece a nossa fé para a vida. Viva a vida de Deus em cada um de nós. Que o eterno se faça morada com o sopro da ruá divina dentro de nós. Que o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo vos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.